O que será que explica a queda na taxa de natalidade pelo mundo, hein? O Samidana conta pra gente. Quando a pandemia começou, muitos especulavam que o isolamento traria uma explosão de nascimentos no Brasil e no mundo. Mas até agora o que aconteceu foi o contrário. Por exemplo, 300 mil bebês deixaram de nascer no Brasil na pandemia. Isso é, que o IBGE previa que nasceriam 2 milhões e 900 mil novos brasileiros no ano passado. E ocorreram, de fato, 2 milhões e 600 mil. Talvez o número de separações, divórcios, tenham afetado esse número, ou até muitos resolveram adiar os planos. Mas isso acontece mundo afora. A Itália, com 60 milhões de habitantes, registrou 400 mil nascimentos a menos. Os dados sugerem que o fenômeno começou antes da pandemia. Aqui no Brasil, já em 2019, o número de partos já tinha ficado 3% abaixo do ano anterior. E um estudo britânico sugere que essa ideia de ter menos filhos tem relação com medidas de austeridade adotadas pelo governo na crise. Segundo os pesquisadores, sempre que um país enfrenta uma crise econômica, ocorrem cortes nos programas sociais. Esses cortes, combinados com a alta do desemprego e mais pessoas envolvidas em empregos precários, muitos adiam ou suspendem os planos de ter um filho. Não é uma conclusão surpreendente. Afinal, sempre que há incerteza econômica, as pessoas tendem a assumir menos riscos. E esse trabalho da Universidade de Manchester usa entrevistas para entender melhor a ligação entre situação econômica e a decisão de procriar. No Reino Unido, a taxa de natalidade recua desde 2013, seguindo as consequências da crise do subprime. Com menos arrecadação, o governo reduziu os gastos sociais, afetando diretamente a taxa de natalidade entre a população. Muitas pessoas, ouvidas pelos pesquisadores, disseram que desistiram de ter filhos diante da possibilidade de não ter como sustentá-los no futuro ou até ter o padrão de vida severamente afetado. Os cortes nos programas sociais também acabam afetando a economia como um todo, já que a queda brusca da natalidade impacta também o crescimento futuro do país. Apesar de ser um estudo pequeno, só com 12 entrevistas, os resultados estão em linha com outros levantamentos. Dados do governo da Grécia, por exemplo, atribuem ao emprego e às medidas de austeridade o declínio em 15% da taxa de natalidade no país na década passada. Esses estudos não justificam governos perdulários, que mesmo com o país em crise, imprimam dinheiro ou se endividem. Mas os resultados ressaltam as consequências de más escolhas quando o dinheiro é pouco. Por exemplo, dar aumento aos funcionários públicos, ao invés de focar nos gastos sociais nas crises.